Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Enrolação. Seguinte, galera, diretamente aqui da gringa, na Flórida, 20 graus, ou seja, não tá tão quente, mas o sol tá aqui forte pra cacete, enchi meu rosto de protetor e vim gravar o nosso vídeo mais importante da semana, que tem muita coisa acontecendo. Você não pode deixar de saber o que eu vou falar aqui. Nos Estados Unidos, uma baita confusão, Trump, confusão, Elon Musk, confusão, já no Brasil, inflação subindo. Será que tá subindo em outras partes do mundo? Então eu vou mostrar tudo isso pra vocês no vídeo de hoje, vai demorar no máximo 5 minutos antes que eu torre aqui, mas é muito importante que você fique até o final para entender. A inflação no Brasil está subindo no resto do mundo? Porque se não tiver, a gente está com um problema muito grande. Eu vou te mostrar tudo isso, mas antes de eu começar, você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e já me diga nos comentários. E aí, bichão? Na sua opinião, você acha que a inflação está controlada no Brasil ou nós perdemos o controle? Me diga aí nos comentários, sem enrolação. Bora falar primeiro do fechamento da semana, antes de explicar o que está acontecendo com a inflação. Fechamento muito bem, obrigado, não dá para reclamar. Eu vou mostrar item a item aqui, mas foi uma semana muito melhor do que as outras tinham sido. O Ibovespa encerrou perto da máxima, então quem está no Ibovespa não está reclamando, quer dizer, não está reclamando muito. Estamos próximos da festa dos 130 mil pontos. Então, porra, tava preso ali. 100, 120, 120, 125, caía. Cara, tá próximo dos 130. Tá bom? Bom não tá. Tá ruim? Mais ou menos. Mas poderia estar pior. No Brasil sempre pode estar pior. Então, começou a subir um pouquinho, a gente já comemora para não sermos ingratos. Depois a coisa piora muito e já sai. Daqui a pouco volta para os 100 mil pontos. Então, quase 130 mil pontos, vamos comemorar um pouquinho. É uma mini vitóriazinha. Em relação ao dólar, também foi uma boa semana. Dólar que caiu para 5,74. Ele que já teve acima dos 6 lá atrás. Então, talvez seja um bom momento para você começar a investir no exterior se você perdeu a oportunidade. Em relação a criptomoedas, a Rússia está usando Bitcoin e outras criptos para negociar petróleo. Isso era uma coisa óbvia. Quando o mundo cortou a Rússia do sistema SWIFT, que é a ligação com os bancos, a Rússia teve que se virar. E aí começou a usar cripto, fazer exportações através de outros países. É óbvio que ela está utilizando o sistema de criptomoedas. Não estou dizendo se é certo ou errado, estou dizendo a Rússia está utilizando e eu desconfio que outros países utilizam. A Coreia do Norte usa, tanto que ela rouba de todo mundo aí cripto. Venezuela tem que usar. China bane toda hora, mas é óbvio que usa. Então, bem ou mal, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, vários países estão utilizando criptomoedas e aqui nos Estados Unidos, oficialmente já temos reservas. Tudo bem que não estão comprando, estão utilizando o que foi apreendido, mas para virar essa chave, ó, virou. Agora a gente vai comprar. Não precisa muito, basta uma canetada do Trump e vocês sabem que ele gosta de dar uma canetada. Então a Rússia está usando cripto, o Bitcoin tentou se recuperar, apesar de todas as perdas que ele teve. Caiu abaixo dos 80 mil, mas enquanto eu tô gravando esse vídeo, já voltou ali para os 85 mil. Só que a semana não foi tão boa, muitas altcoins derreteram mesmo. De verdade, a situação ficou tensa. Já ouro e petróleo tiveram uma semana boa, ouro principalmente, atingindo recorde. Chegou nos 3 mil dólares pela primeira vez na história. Olha isso, 3 mil dólares. Então, quando a gente percebe aqui que nos últimos 5 anos o ouro subiu 100%, mesmo com juro elevado, dá para entender que tem alguma coisa errada no mundo. Já falei isso com vocês. Normalmente, juro elevado, o ouro fica parado ou cai. Porque não faz sentido você botar dinheiro no ouro se o juro está elevado. Mas nesse caso aqui, o que aconteceu? O ouro está subindo mesmo com juro elevado. Significa que o mundo tem medo de alguma coisa, que os países estão comprando novas reservas, que pode ser que a hegemonia do dólar não dure tanto. Várias teorias para explicar por que o ouro bateu 3 mil dólares. Mas não interessa a teoria, eu sempre disse para vocês o seguinte, tem que ter alguma coisinha de ouro. Nem que seja um dente de ouro. Vai ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, vocês vão entender. Eu também sempre disse aqui, tem que ter um ourinho. Tem que ter uma nota de dólar e um ourinho, porque dizem que dá sorte. Ah, eu não acredito nisso. Eu também não, mas tenho, porque vai que essas pessoas estão certas. Então, eu não acredito que ter ouro dá sorte. Mas como dizem isso, e eu quero sorte, eu tenho. Porque ter não tem nenhum problema. Agora, não ter pode ser que tenha problema se esses caras estiverem certos. Então, eu não acredito, mas tenho. Estão entendendo? Petróleo, na mesma, aquela escalada, Rússia, Ucrânia, toda a confusão, mas ele está parado nos 70 dólares há um tempão. Destaques da semana, os conflitos pelo mundo. Pode ser que a coisa melhore, Ucrânia e Rússia aí quase fechando um acordo de cessar fogo. Então nessa vai ser um baita ponto do Trump. Já teve reunião na Arábia Saudita. Talvez isso se resolva no próximo mês, o que é muito importante. Existe uma proposta que inclui o cessar fogo por 30 dias, regresso das crianças ucranianas levadas à força para a Rússia, que é um absurdo, e libertação dos prisioneiros de guerra dos
dos dois lados devem ter milhares de prisioneiros, alguns numa situação muito complicada. Em relação à defesa, a gente sabe que os Estados Unidos têm uma presença muito forte no mundo. Olhando aqui os gastos militares, quase $1 trilhão por ano, é muito mais do que a China e a Rússia gastam. Então tome cuidado. A China pode eliminar os americanos de uma hora para outra, a Rússia também. Você está defendendo os Estados Unidos porque você está aí, Charlão. Calma, não vamos confundir as coisas. Eu realmente estou aqui. É óbvio que entre esses países todos eu prefiro a democracia americana com todos os problemas que ela tem, mas não dá para comparar ainda. Pode ser que daqui a 15 anos a China tenha condições de brigar com os Estados Unidos, mas nesse momento nem China e Rússia juntas têm. E eu ainda acredito na união entre Estados Unidos e Europa. Estão brigando agora, tá bom, porra, mas na hora que o bicho pegar, você tem que escolher seus aliados. E eu acredito na junção do Ocidente contra 2 ou 3 inimigos que eles têm em comum, que depois eu falo no outro vídeo. Mas olhando aqui as despesas militares, vocês já entendem um pouquinho do que eu tô falando, ou deveriam entender. Também tivemos notícia do conflito no Oriente Médio, pode ser que a coisa evolua lá, encerrando as 2 grandes guerras no mundo. Na Argentina tivemos notícias importantes também, a inflação anual caiu, é o menor nível em quase 3 anos, isso é extremamente importante, então deem uma olhada no gráfico, quando o Milei entrou, como estava a inflação anual, e agora ela teve uma queda muito grande, então o indicador está no menor nível desde junho de 2022, inflação mensal caindo, inflação anual caindo, isso é extremamente importante. E um outro ponto que chama atenção é que a confiança no governo da Argentina subiu e a confiança no governo do Brasil caiu, então é o Milei marcando pontos e a confiança dele subindo. Tivemos manifestações? Tivemos, eu não vou esconder aqui. A oposição lá na Argentina é muito ferrenha. O sistema quer voltar. O Milei está tentando acabar com um negócio que dura 50 anos. Vocês acham que não vai ter protesto, não vai ter confusão? Aí mostra um aposentado sofrendo, uma criancinha chorando. Só que a pobreza já começou a cair na Argentina. Então, se a inflação estiver caindo, a pobreza estiver caindo, o sistema vai tentar expurgar ele. Mas ele precisa resolver o problema do país antes que acabe esse mandato. Cara, não é difícil o desafio que ele tem do momento agora para frente. Já foi mais difícil. Não é tão difícil, mas existe um sistema muito forte querendo expurgar o Milei. Então, não é impossível, é difícil, mas não é impossível. E ele está quase conseguindo resolver essa história toda, reduzindo a pobreza. Na Europa, o buraco é mais embaixo, mas temos notícias positivas. A inflação na França caiu abaixo de 1% pela primeira vez em 4 anos. Isso é bacana, então olha só. Vamos lá, eu vou falar da inflação do Brasil hoje, mas já falei da inflação de 2 locais, Argentina e França, os 2 caindo. Na Alemanha, eles fecharam um acordo histórico sobre a dívida, estão tentando rodar, girar essa economia alemã, que está difícil, sempre puxou a Europa, e pode ser que os gastos com armas ajudem a própria Europa. Então, eles ficaram muitos anos sem gastar nada, sem fazer nada, só comprando armas de outros países. Agora eles têm que começar a se armar, têm que começar a se industrializar. Talvez a Alemanha desfaça as cagadas lá de eliminar todas as usinas nucleares e depender do gás russo. A Alemanha e a Europa, eles precisam voltar para o jogo mundial. Ficaram muito fechados ali, toda essa questão dos refugiados, aceitando refugiados de todos os países, até os caras que odeiam o próprio país. A Alemanha aceita refugiados que odeiam a Alemanha. Não tem como isso funcionar. Não tem como isso funcionar, e vocês sabem bem do que eu tô falando. É que se disser aqui no YouTube tudo com todas as palavras, dá uma merda federal. Mas vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Agora, em relação à China, que também é um motor do mundo, parece, porque a coisa lá não é muito transparente, que eles acharam uma mina de ouro que pode ser a maior do mundo. Eu já tô tentando pesquisar, porque essa notícia deveria fazer com que o ouro caísse e não continuasse a subir. Então, acharam a maior mina de ouro do mundo, maior mina de ouro não sei o quê, e o ouro continuou subindo. Então, será que não é bem a maior mina de ouro? Será que tem dificuldade? Será que o mundo precisa desse ouro todo? Depois eu vou dar uma estudada em toda essa questão do ouro, lembrando que existe a possibilidade da exploração de ouro espacial. Isso aí, ouro espacial. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre ouro, como investir em ouro diretamente, como investir nas empresas que extraem o ouro, e aí eu falo sobre o ouro espacial. O que importa é que o ouro está subindo, os países continuam acumulando, vocês estão vendo as reservas estão subindo, a China também está impondo tarifas, no momento eles colocaram uma de 15% sobre produtos agrícolas nos Estados Unidos, tem outras tarifas rodando também, eles querem aumentar tarifas aqui sobre os carros, mas ficam aumentando sobre os outros países, que bonito, né? Vindo aqui para os Estados Unidos também vamos começar falando por tarifas, as tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio já estão entrando em vigor, o Trump está sim impondo
impondo tarifas. O Canadá impôs uma tarifa retaliatória, mas pode ser que esses dois países resolvam essa guerra. A União Europeia também planeja impor tarifas aos Estados Unidos. Tivemos também um problema que esse me ameaça, porque o Trump ameaçou impor 200% de impostos sobre o vinho e champanhe franceses. Então o Trump ameaçou, porque a Europa impõe impostos sobre o uísque. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, sem querer me acusar de defender o Trump. Percebam o que ele está fazendo. Nos últimos anos ou nas últimas décadas, os americanos começaram a sofrer um tarifácio de vários países, inclusive do Brasil, e nunca ligaram para isso. Ah, tá bom. Ah, o uísque é tarifado, tudo bem. Carros americanos, dobra o preço quando vai ao Brasil, tudo bem. Então, eles ficaram deixando isso. Agora o Trump entrou, e aí sim talvez seja um erro dele, e ele quer resolver tudo de uma vez só. Ah, o Brasil cobra muita tarifa da gente, vamos cobrar deles também. Ah, a França cobra muita tarifa, vamos botar 200% de tarifa no champanhe. Ele tá querendo resolver tudo de uma hora para outra. Talvez esse seja o erro. Tudo de uma hora para outra com todos os países. Eu acho que talvez seja um erro. Mas caso daqui a 6 meses ele tenha conseguido resolver isso, aí vai todo mundo falar, cara, ele é um gênio da negociação. No momento, eu imagino que são muitos flancos ao mesmo tempo. Então, Canadá, União Europeia, Brasil, China, cara, é muita coisa ao mesmo tempo para lidar. Mas na essência, vocês acham que ele está totalmente errado? Me diga aqui nos comentários. Se países impõem tarifas duras às bebidas americanas, os americanos não deveriam impor tarifas duras às bebidas dos outros países? Faz sentido para você isso? Goste ou não você do Trump? Não deveria ser a mesma tarifa? Pronto, coloca a mesma tarifa pro uísque e pro champanhe de lá. Mas isso aqui me incomoda, porque pô, agora que eu tô vindo pra cá direto, o vinho e o champanhe vão subir de preço, aí eu já penso em me mudar, porra. Aí eu já quero ir pra outro país. Se a bebida vai subir aqui, o que eu tô fazendo aqui? Ah, mas você não foi abrir filial por causa das notícias do mundo, tá querendo abrir filial na Europa também? Eu tô. Mas se não tiver vinho, eu não sei se eu quero ficar aqui. Eu posso pro outro paraíso fiscal, Bahamas, fazer os vídeos das Bahamas, entendeu? Então bebida me preocupa, tá? Mas vamos seguir aqui. Então vocês estão vendo aí que tá essa briga, é Jack Daniels sendo tarifado, é champanhe sendo tarifado. Ninguém ganha nisso daqui. Mesmo assim, com toda essa história, um ponto importante, a inflação por aqui recuou para 2,8 no ano. Olha aqui o gráfico, a gente lembra ali que por causa da pandemia, da guerra, a inflação aqui chegou a 9,1 anual, depois caiu, ficou na casa dos 3% um tempão e agora caiu de novo para 2,8. Vamos lá, Argentina queda de inflação, França queda de inflação, Estados Unidos queda da inflação. A gente vai falar do Brasil na segunda metade do vídeo. E a gente vai falar sobre inflação. O que está acontecendo no mundo? França, Argentina, Estados Unidos, queda da inflação. Então, pelo mundo, nós estamos tendo uma queda da inflação. Seguindo aqui ainda sobre Estados Unidos, provavelmente devemos ter um corte dos juros em junho. Então, se a inflação continuar assim, provavelmente teremos um corte. Esse ano, pelo que eu li no noticiário aqui já americano, a previsão é de 2 cortes. E aqui dentro dos Estados Unidos, também é importante que vocês entendam que a questão dos impostos funciona de forma diferente. Tanto que tem empresas migrando de um lugar para o outro. Olha só, aonde eu estou abrindo a minha empresa aqui na Flórida, nós temos muitas empresas americanas mesmo vindo para cá e também indo para o Texas. Então, além do componente inflação que pesa, se você vai abrir algo nos Estados Unidos ou não, também tem um componente do lugar. Então, eu estou abrindo uma empresa aqui na Flórida. É um determinado imposto. Se eu quisesse abrir a minha empresa na Califórnia, cara, ó, eu ia sentar no nabo. Era melhor ficar no Brasil. Era melhor ficar no Brasil. Então, aqui nos Estados Unidos, além da inflação e dos custos do país, tem um outro componente que são os custos locais. Cada estado, em alguns aspectos, funciona como um outro país. Eu tenho amigos que saíram da Califórnia e vieram abrir empresa aqui na Flórida. Então, para que vocês entendam, Charlão, por que você está aí? Por causa da Disney? Não, por causa dos impostos. É uma coisa totalmente diferente, tá? E tem muita gente indo para o Texas também. Agora, nem tudo são flores, a inflação caiu, mas as ações também caíram. Então, as bolsas americanas perderam mais de 4 trilhões desde a posse do Trump. Chegou a ter uma perda de 5 trilhões, é muita coisa. Além da queda das ações, também existe a possibilidade de uma recessão. O próprio Trump não descarta uma recessão imediata. O Elon Musk tem sido importante em toda a divulgação dos dados dos últimos governos, mas tem gente achando que isso prejudica demais a Tesla, por isso as ações caíram. E fica uma pergunta, muita gente me manda mensagem, poxa, Alan, o que está acontecendo com o Trump, com o Elon Musk? Porque eu vi aqui no noticiário que eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo. Eu discordo disso. Tenta entender o meu pensamento. Eu acho
muito mais provável eles fazerem uma cagada, tipo errarem o que eles estão fazendo, do que não ter ideia do que eles estão fazendo. Então o Trump, um cara com 80 anos de experiência em negociações. O Elon Musk, um sujeito que criou o primeiro carro viável. Ah, não foi ele que criou. Tá bom, mas ele tá ali na Tesla. Criou o primeiro carro viável, fez um foguete da ré e quer levar a humanidade para Marte. Então, caso dê errado o que o Trump e o Elon Musk estão fazendo, eu não acho que foi uma coisa que eles não sabiam que eles estavam fazendo. Eles erraram mesmo, fizeram cagada. Vocês concordam comigo? Então, não repitam isso. O Trump e o Elon Musk não sabem o que estão fazendo. Não, eles sabem sim. Se der merda, foi um erro intencional. Não foi sem saber. Quem não sabe o que está fazendo, às vezes, é a gente. O cara que faz um foguete da ré sabe o que está fazendo. Um sujeito que nem o Trump, que já quebrou e virou bilionário de novo, sabe o que está fazendo. Ele pode fazer errado, mas ele sabe o que está fazendo. Então eu espero que vocês concordem comigo, pode até colocar nos comentários. Não é que eles não saibam o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo coisas audaciosas, que podem dar merda, tá? Então esse é um ponto muito importante. Esse papo aqui, eles não sabem o que estão fazendo. Cara, isso é uma baita besteira. A Tesla, com essa história toda, já perdeu 700 bilhões de dólares na bolsa. Olhando aqui em 5 anos, vocês podem perceber que as ações subiram muito em 2022, depois elas caíram, subiram de novo no início do ano e depois caíram de novo. Pode até ser uma oportunidade. Quem investiu na Tesla nos últimos 5 anos ganhou 600%. O Trump tentou dar uma forcinha, tirou foto com Tesla, mostrou ali, ó, tirou foto até com Tesla que eu quero, o Cybertruck. Então outro dia eu mostrei pra vocês, meu carro tá aqui, ó, tá ali o meu carro, o que eu aluguei aqui. É um Jeep Wrangler Rubicon. Ele é maneiro, mas eu quero pegar uma Cybertruck pra ficar uns 2, 3 dias. Muita gente também me pergunta o preço, então vou colocar na tela aí. À vista tá quase 80 mil dólares aqui nos Estados Unidos. Se eu quiser fazer um leasing da Cybertruck, eu preciso dar 7.500 dólares e dá mais ou menos 1.000 dólares por mês. Eu tive na loja da Tesla, gostei muito desse carro aqui, que é o novo modelo Y, e ele é um pouco mais barato, ó. Ele tá 52 mil dólares, e se eu der 10 mil dólares de entrada, eu vou pagar 500 dólares por mês. Então, em relação à Tesla, eu tô entre esses dois carros, o Cybertruck e o modelo Y novo. Ah, não é perigoso ter um carro elétrico? Eu vou comprar 2 carros. Então, eu vou ter um elétrico e um carro também a combustão. Eu acho bacana ter as 2 opções, mas da Tesla eu tenho essas 2 opções aqui. Se vocês gostaram do modelo Y, podem me avisar aí também. Então, em geral, a semana foi ruim para as ações de tecnologia, só a Nvidia que teve uma alta ali. Mesmo assim, no finzinho da semana, ali na sexta-feira, no apagar das luzes, nós vemos uma recuperação, foi uma recuperação importante. Então, a sexta-feira nos deu muita alegria, tá? Para quem estava preocupado, a sexta-feira recuperou mais de 1 trilhão em valor. Charlão, tô vendo você aí, quero aprender a investir, sei que é diferente você estando aí, estando no Brasil, ensinando a gente a investir nos 2 locais, como é que eu faço? Entre na minha comunidade. Imediatamente você vai aprender a investir, não só investir, a viajar de graça também, a investir em cripto, a investir em fundos imobiliários, ações. Então, tá perdido? Quer aprender com quem faz isso há 30 anos? Entre aí na minha comunidade. Lá a gente tem, inclusive, um curso completo sobre investimentos no exterior. Olha só os depoimentos, que maneiro. O Caio. Hoje foi um dia histórico, recebi meus primeiros dividendos em dólar. Entrei na comunidade em dezembro do ano passado e isso me deu confiança para iniciar. Então o cara entrou há pouco tempo e já está ganhando dividendo em dólares. A Lucileide, amei essa aula, foi uma aula de exterior, isso me dá mais segurança. O Marcelo, sou novo na comunidade, montei minha primeira carteira no exterior ontem. Olha que legal, galera. Então é isso, não vou ficar enchendo o saco de vocês. Vocês podem entrar na minha comunidade. Ah, já sabe investir, quer investir no exterior, mas não sabe por onde? Abra sua conta na Nômade também, que você pode ganhar até 40 dólares cashback. Então aqui eu tô dando várias oportunidades para vocês, cara. Eu te ensino a investir na minha comunidade, te dou cashback em parceria com a Nômade, se você começar a investir. Não tem motivo para você ficar enrolando. E bora agora voltar pro Brasilzão da massa, falar aqui sobre o nosso país, porque eu falei muito sobre o exterior nos últimos vídeos. Começando pelas estatais, que estão dando um déficit de 1 bilhão de reais. Então já começamos aqui a falar sobre o Brasil com um tema bem brasileiro, né? Estatal dando déficit. Ah, Charlão, mas estatal não tem que dar lucro, estatal tem que servir ao povo. Servir ao povo. A gente sabe o serviço ao povo que acontece. Quantos carguinhos tem lá? Quanta gente mamando na teta tem lá? Então, se você acha que estatal tem que dar prejuízo e que isso é bom para o povo, você não tem menor ideia do que
está acontecendo. Eu não acho bom uma estatal dar prejuízo e a gente tem que pagar do bolso, sendo que você não sabe o que acontece lá dentro. Então isso é um problema, estatal dando prejuízo. Também temos outros problemas, aí vocês estão vendo que os prejuízos estão aumentando, outros problemas com a dívida bruta do governo, porque o juro aqui é muito elevado, então não dá para ficar devendo muito. Tanto o governo está passando por problemas que está cortando até parte do Bolsa Família. Isso tudo tem impacto no nosso tema principal do vídeo, que é a inflação no Brasil. Por quê? Porque a inflação está subindo. E eu mostrei para vocês como está a inflação no resto do mundo. Ah, Charlão, se a inflação no Brasil estiver subindo e outros países estiver subindo. Não é que isso seja bom, mas significa que é uma tendência global. Agora, lá no Brasil, subindo a inflação e subindo bem, e no restante do mundo, Argentina, França, Estados Unidos, inflação caindo, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Então vamos lá, o IPCA acelerou para 1,31 em fevereiro, é a maior taxa para o mês desde 2003, tudo bem que teve algumas questões, nós tivemos algumas questões em janeiro, que passaram para fevereiro, mas o que importa é a notícia aqui. Em fevereiro tivemos a maior taxa para o mês desde 2003, olha a pancada que até se destaca no gráfico, com essa inflação, a inflação anual foi para 5,06, lembrando que a meta é muito abaixo disso, então o Brasil está rodando muito acima do teto da meta. Esse 4,50 que vocês estão vendo aqui na tela como teto da meta é o teto, não é a meta. A meta é muito menor, que você tem uma banda para cima e para baixo. Então 5,06 já é muito acima. Apesar de toda essa inflação, o governo continua dando estímulos ao consumo, é o que eu sempre digo aqui. O governo quer apagar o fogo da inflação jogando gasolina, e isso não tem como dar certo. Como é que o remédio para a inflação vai ser estímulo ao consumo? Isso não pode dar certo, não sou eu que estou falando. Os especialistas também estão falando isso. Tanto que o governo lançou um consignado privado para os trabalhadores. Só que eu sou favorável, tá? Tudo que diminui o juro eu sou favorável. O que acontece é o seguinte, o problema dessa inflação é que o governo tá jogando dinheiro na economia direto, fazendo algumas cagadas. Como é que você vai resolver a inflação? Jogando mais dinheiro na economia, facilitando o crédito? Esse é um ponto complicado. Ah, mas é para baratear o crédito. Tudo que é para baratear o crédito eu concordo, mas tem que tomar cuidado, se não vai injetar mais dinheiro na economia, é você jogando gasolina para apagar o fogo da inflação. Não tem como isso dar certo, tá? Não tem como isso dar certo. O Lula também vai anunciar a isenção do imposto de renda. Provavelmente isso aqui já vai sair na próxima semana. Deve começar em 2026. Aí para isso vai subir o imposto de outras pessoas. E todas essas medidas, todas essas do governo, estão levando a popularidade do Lula para ruína. O pessoal está achando o governo péssimo. A maior parte dos brasileiros já não aprovam esse governo. E a verdade, a grande verdade, é que as eleições já estão rodando, tá? Qual o resumo que a gente tem? O governo está estimulando a economia com políticas populares, o IPCA está subindo acima do teto, o que é perigoso, o Banco Central tem uma missão difícil, que é domar essa inflação, e os juros vão continuar subindo. Prepare o seu bolso, porque esta semana teremos reunião do Copom, o Galípolo está com um problema seríssimo, a maior inflação em 22 anos pressiona o Banco Central a subir o juro, provavelmente o juro vai subir 1%, o varejo está desesperado, porque as vendas estão caindo, então de um lado você tem a inflação subindo, do outro as vendas do varejo começaram o ano com o terceiro mês de recuo, olha só, novembro, dezembro e janeiro recuando. Isso obviamente também tem um impacto do juro da inflação, tanto que a turma lá Trajano da Magalu disse que está difícil, com juro alto, o desafio não é vender, é dar lucro. Os impactos são enormes, várias empresas pedindo falência. No passado nós tivemos o recorde de recuperações judiciais. A conclusão dessa brincadeira que vocês estão vendo aqui é a seguinte: a Selic continuará subindo, impactos no varejo, na economia em geral, a renda variável pode sofrer no curto prazo bastante, mas a janela de oportunidade é gigante, até porque esse governo pode trocar. Então eu tô falando rápido porque eu sei que vocês já cansaram de escutar isso aqui, mas é importante a gente sempre reforçar. Qual o problema do Brasil hoje? Governo injetando dinheiro demais, fazendo cagada, inflação elevada, juro elevado, mas tem um lado bom. A popularidade do Lula começou a cair e outros candidatos têm chance de ganhar. E se houver essa mudança de governo, antes disso acontecer, a Bolsa vai dar um repique. Então a minha opinião é que a gente pode ver uma Bolsa a 150 mil, 200 mil antes do próximo governo. Eu vou falar isso em outro vídeo. Esse vídeo era para falar uma coisa. Temos um problema nas mãos. A inflação subiu muito e essa semana reunião do Copom, ou seja, mais um ponto percentual de juros. Mais um pontinho, mais 1%.
Parece pouco, mas é demais. Então esse é o grande problema que a gente tem em mente. Tentei falar aqui para vocês, passou um pouquinho, eu tô vendo no cronômetro, estamos com 6 minutos e 50 o vídeo todo, mas deu para explicar. Antes, embora você já sabe, entre na minha comunidade. Tem também $40 cashback na Nomad, até $40 você abrir a sua conta. Se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho. E depois de tudo isso que eu falei, me diga aí nos comentários. Você acha que a inflação no Brasil está controlada ou teremos um problema pela frente? Me diga aí nos comentários. É isso, gostou? Curte o vídeo do canal, bate no sininho até.